Ninguém foi na reunião, família estava. Descobri que minha mãe guardava um segredo chocante. Lucas chegou cheio de ansiedade, o coração acelerado, carregando as caixas com comida, a decoração e aquelas velas que comprou pensando em criar um clima especial. A sala que ele reservou para reunir de novo aquela família toda estava impecável. Mesa posta, flores frescas, luz suave. Só que estava vazia. Não tinha um rosto conhecido, nenhuma voz, nenhum sinal de vida. O silêncio tomou conta, pesado, sufocante. Ele agarrou o celular com as mãos trêmulas e ligou para a mãe. Do outro lado, ela atendeu com uma risada nervosa, meio sem jeito, e falou uma coisa que parecia um golpe no peito. Lucas, a reunião foi ontem. Você deve ter confundido o dia, mas pode trazer as sobras do jantar, tá? O telefone quase caiu da mão dele. Como assim? Ontem? Ele tinha certeza do dia. Tinha organizado tudo, investido cada centavo, cada minuto. E agora? Sentiu o chão abrir, o nó na garganta apertar até doer. Aquela risada estranha, o silêncio depois, tudo virou um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Insegurança tomou conta. O esforço, o sacrifício, as tentativas invisíveis de se encaixar naquela família pareciam não valer nada. Qual era, afinal, sua importância ali? A dúvida virou tempestade dentro do peito. Onde estavam as pessoas para quem ele havia preparado tudo? Por quê? E pior, o que mais estava escondido naquela fachada? A resposta veio cedo e inesperada. Ao vasculhar mensagens antigas, descobriu que Tina, sua irmã, usara o nome dele para fraudes, tirando proveito da confiança dele para benefício próprio. Um choque violento. Como alguém tão próxima podia ter traído assim? Aquela mágoa cortou como faca quente, incendiou uma raiva que ele segurava há tempos. Lucas sentiu-se preso numa armadilha. A máscara de filho bom começou a se quebrar, caindo aos pedaços diante da realidade crua. Ele percebeu que não podia mais ser o quebra-galho, o certinho, o que sempre fazia tudo para agradar, mesmo doendo por dentro. O impulso de fugir cresceu rápido. A necessidade de se distanciar daquela toxicidade até doía fisicamente. A garganta ardia, os olhos marejavam, uma vontade louca de gritar por dentro. Ele precisava se reencontrar, sair daquele chão que fazia ele afundar. Para completar o pacote amargo, um primo apareceu com um cheque, uma oferta silenciosa de ajuda. Mas Lucas sabia. Aquela empatia tardia não era a salvação que ele buscava. Era um lembrete doloroso de que, por mais dinheiro esquentasse o coração, o amor que ele queria, a aceitação que precisava, não vinha da família. Aquilo só reforçou o vazio. Quando decidiu que era hora de partir, um último choque. Uma mensagem anônima no celular. Palavras cortantes, verdades não ditas, insinuações que balançaram o pouco de certeza que ele tinha. A história não estava nem perto de acabar. O mistério se espalhava no ar como fumaça, invadindo cada pensamento. O que mais ele não sabia? Que segredos ainda dormiam na sombra daquela família quebrada? Com o peito apertado e a cabeça cheia de perguntas, Lucas se preparava para um novo começo. Mas antes teria que enfrentar os fantasmas que ele achava que já tinha deixado para trás. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava lá, com o coração acelerado e a mente confusa. Tudo parecia estar desmoronando ao seu redor. A mensagem anônima ainda pulsava em seu celular, e ele a encarava como se ela fosse uma cobra prestes a atacar. Com a respiração entrecortada, decidiu abrir a mensagem novamente. Talvez por um milagre,
houvesse algo que fizesse sentido. As palavras eram curtas, mas cortantes. Você nunca soube. Ele não é quem você pensa que é. Um frio percorreu a espinha de Lucas. Quem era ele? Aquilo poderia ser uma armadilha, uma tentativa de enganá-lo em um momento de vulnerabilidade. Mas a inquietação crescia, como um incêndio fora de controle. Ele precisava descobrir a verdade. Com os olhos fixos na tela, decidiu ligar para a mãe novamente. Se ela sabia de algo, precisava abrir o jogo. A voz do outro lado da linha estava nervosa, quase trêmula, e a maneira como ela começou a gaguejar só aumentou a insegurança dentro dele. Mãe, tem algo que você não me contou. Sobre a nossa família? A pergunta saía com um peso que ele não conseguia descrever. A hesitação dela era como um eco que reverberava em seu coração. Lucas, não é hora. Você não precisa saber disso agora. Aquela resposta soou tão errada, tão distante do que ele tinha escutado durante toda a vida. Lucas sentiu seu estômago revirar. O que mais estava escondido? Esfurou as mensagens novamente, sem saber que destino aquela busca tomaria. Foi então que uma foto antiga apareceu. Uma que ele nunca havia notado antes, de uma família reunida. Risadas, abraços, mas com um rosto que parecia familiar. Um homem que não era seu pai. O coração pulou no peito. Quem é esse? Murmurou, cada palavra cheia de um medo palpável. Tomado pela raiva e angústia, Lucas decidiu que precisava enfrentar sua irmã. O rosto dela era uma máscara de desprezo. Tina, o que está acontecendo? Você usou meu nome para fraudes? E quem é aquele homem na foto? O olhar dela se obscureceu, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. O que você pensa que sabe? A voz de Tina era mais dura do que ele esperava. Você não entende nada. A verdade vai te destruir. Destruir? Como assim? Toda a vida tivemos uma família, mas está tudo desmoronando. E você está parte disso. O nó na garganta de Lucas apertava. Tudo que ele conhecia estava se transformando em poeira. A irmã respirou fundo, os olhos brilhando de uma forma obscura que ele nunca havia visto antes. A família que você conhece não existe. O homem da foto, ele é nosso pai, o verdadeiro, não o que você tem vivido. E então, num ato desesperado, ela atirou uma bomba que poderia arruinar tudo. E Lucas? Ele está na prisão, por assassinato. O mundo ao redor de Lucas desmoronou em uma fração de segundo. A verdade que ele buscava não era apenas um abismo. Era um abismo que poderia engoli-lo inteiro. Ele não só era parte de uma mentira, mas de uma rede de segredos que iam muito além do que ele havia imaginado. O silêncio após a revelação era ensurdecedor. Lucas, atordoado, mal conseguiu perguntar: "Por que você nunca me contou?" Tina deu um passo em direção a ele. Sua expressão agora uma mistura de tristeza e desafio. "Porque eu queria te proteger, Lucas. E de alguma forma, você sempre foi a conexão mais pura que eu tinha. Mas agora, você precisa decidir de que lado está." E com essas palavras, o burburinho de seus pensamentos desapareceu. Ele não sabia mais em quem confiar. Não sabia mais quem era. E, em meio a esse turbilhão, uma nova mensagem chegou ao celular. Uma chamada anônima. O número desconhecido piscava com urgência. Ele hesitou, mas sabia que tinha que atender. O que mais poderia vir à tona? A sombra dos segredos pairava, e Lucas estava prestes a mergulhar de cabeça nessa escuridão. Lucas hesitou por um segundo, apenas um segundo, mas atendeu ao telefone. Com a respiração suspensa, ele ouviu uma voz rouca do outro lado. "Você precisa saber? Não é só sobre seu pai. O que você achou que sabia está errado." Um frio correu por sua espinha, e a tensão no ar parecia elétrica. "Quem é você? Que jogo é esse?" Lucas gritou, sua mente girando. Aquela voz familiar, mas ao mesmo tempo distante, preencheu o espaço como uma neblina espessa. "Eu sou quem pode te ajudar, se você tiver coragem de ouvir." As palavras pareciam um sussurro sombrio, um aviso ou uma promessa. Lucas sentiu um nó na garganta e olhou para Tina. O rosto dela estava pálido, mas algo em seus olhos era diferente. Apanhou a expressão dela, um misto de medo e alívio.
Eu não estou interessado em jogar. O que você sabe sobre minha família? Sua voz tremia, mas ele se forçou a permanecer firme. Não estamos sozinhos. Ele não é apenas seu pai. Você pode ser o verdadeiro alvo. A verdade não é apenas sobre seu passado. É sobre sua vida agora. A ligação cortou abruptamente, e o silêncio tomou conta mais uma vez. Lucas endureceu. Olhou para Tina, que parecia prestar atenção em cada palavra que ele falava. O que você sabe sobre isso? O que esse desconhecido quer dizer com isso? Lucas, não. Não é hora de entrar nesse assunto. A voz dela vacilou, e ele percebeu que havia algo mais ali. A verdade pode ser mais perigosa do que você imagina. Antes que pudesse responder, o celular vibrou novamente. Era uma mensagem. Uma nova, chegando a poucos segundos da anterior. A mensagem era curta, mas a sensação de desespero crescia. Corra! Você não está a salvo. Nesse instante, uma batida forte na porta da frente interrompeu a conversa. O som ressoou como um golpe de martelo. O coração de Lucas disparou. Alguém estava na porta. Ele e Tina trocaram olhares, e a expressão dela era de puro pânico. Quem pode ser? A voz dela saiu quase como um sussurro. Sem pensar duas vezes, Lucas se aproximou da porta. Com um movimento rápido, abriu-a. O que encontrou o deixou paralisado. Um homem, bem vestido, de olhos penetrantes e um sorriso enigmático, mas que emanava uma aura de perigo. Desculpe interromper, ele disse com um tom calmo e excessivamente cortês, mas havia algo no ar. Algo que parecia ferver. Lucas, eu tenho algo que você precisa ver. É urgente. Uma onda de medo e curiosidade tomou conta dele. O que você quer? O que tem a ver comigo? O homem deu um passo adiante, como se quisesse entrar. Não é o momento para explicações longas. Precisamos ir. E rápido. Eles estão vindo. Antes que pudesse reagir, o homem puxou um envelope de sua jaqueta e o atirou direto na direção de Lucas. O envelope caiu aos pés dele, e Lucas se agachou lentamente, a adrenalina correndo em seu corpo. Olhando para Tina, viu que ela estava prestes a desmaiar. O homem havia invadido seu espaço, e a tensão na sala parecia quase palpável. Quem são eles? Lucas perguntou, com uma segurança que mal sentia. Gente que não quer que você saiba a verdade. Agora venha. A urgência na voz do homem era inegável. E não olhe para trás. Nesse instante, o celular de Lucas vibrou mais uma vez. Era uma mensagem de um número desconhecido. A ideia de ver o que estava escrito apanhou-o com força. Mas teve que decidir. Ir com o homem desconhecido ou ficar e ler a mensagem? A incerteza pairava como um peso em seu peito. E, antes que Lucas pudesse tomar uma decisão, sons de sirenes ecoaram ao longe, crescendo em intensidade. Sua mente uivou, e a imagem de sua família se desfiava em sua frente. O que mais ele estava prestes a perder? Com o coração na boca e a sensação de desespero crescendo, Lucas se viu em um ponto sem retorno. Ele estava prestes a descobrir não apenas os segredos de sua família, mas também de quem ele realmente era e o que estava em jogo. Lucas hesitou por um segundo, apenas um segundo, mas atendeu ao telefone. Com a respiração suspensa, ele ouviu uma voz rouca do outro lado. Você precisa saber. Não é só sobre seu pai. O que você achou que sabia está errado. Um frio correu pela espinha de Lucas, e a tensão parecia sofrer uma compressão ao seu redor. Quem é você? Que jogo é esse? Lucas gritou. Cada palavra ressonava com uma mistura de medo e determinação. A resposta veio, como se atravessasse uma neblina densa. Eu sou quem pode te ajudar. Se você tiver coragem de ouvir. Lucas sentiu seu coração disparar. As sombras do passado, que ele tentava desvendar, pareciam agora se intensificar. Não estou interessado em jogar. O que você sabe sobre minha família? Sua voz tremia, mas ele se forçou a manter a firmeza. Não estamos sozinhos. Ele não é apenas seu pai. Você pode ser o verdadeiro alvo. A verdade não é apenas sobre seu passado. É sobre sua vida agora. A ligação foi cortada abruptamente, trazendo o silêncio de volta,
pesado e opressivo. Lucas se virou para Tina, que estava paralisada, os olhos arregalados, enquanto a expressão dela denunciava o desespero. Quem são eles? Lucas perguntou, cada palavra saindo com dificuldade. O celular vibrou novamente. Era uma mensagem de um número desconhecido. Sua mão estava suada enquanto ele hesitava entre abrir a mensagem e enfrentar o homem à sua frente. Nesse momento, uma batida forte na porta interrompeu tudo. O som era como um estrondo, e Lucas sentiu a adrenalina subir. Ele trocou olhares com Tina. Um pânico silencioso os envolvia. Quem é? A voz dela saiu quase como um sussurro. Sem pensar, Lucas abriu a porta. O homem à sua frente, bem vestido, mas com olhos penetrantes, emanava uma aura de perigo. Desculpe interromper. Lucas, eu tenho algo que você precisa ver. É urgente. Uma onda de medo correu por Lucas. O que você quer? O que tem a ver comigo? Não é momento para explicações longas. Precisamos ir. E rápido. Eles estão vindo. O homem parecia genuinamente preocupado, mas algo nele não combinava. Lucas hesitou, sentindo o peso da escolha que teria que fazer. Seguir um desconhecido ou ficar e descobrir a verdade. O homem puxou um envelope de sua jaqueta, atirando-o em direção a Lucas. Ele se agachou para pegar, um nó na garganta. Quando olhou para Tina, a expressão dela era de terror. Quem são eles? Lucas perguntou, tentando manter a calma. Gente que não quer que você saiba a verdade. Agora venha. A urgência na voz do homem era inegável. Mas antes que Lucas pudesse se mover, um grito cortou o ar. Era um grito familiar que congelou seu sangue. Não! Era a voz da mãe, ecoando de algum lugar atrás dele. Um novo desespero tomou conta da cena. Lucas se virou rápido e o coração disparou. Ela estava parada na entrada da sala, pálida como um fantasma, e o olhar dela estava fixo em Tina. O que você está fazendo aqui, Tina? A voz soou como um eco assombrado. Ao perceber a presença da mãe, o homem tentou dar um passo à frente, rosto endurecido. Nós precisamos sair, agora! Mas foi naquele instante que a verdade irrompeu. A mãe, com a expressão de horror, se virou para Lucas. Você não pode confiar nele. Ele é um traidor. Aquilo cortou o ar como uma lâmina. Desconfiado, Lucas olhou para o homem, que agora estava mais tenso, como se o chão estivesse se movendo sob ele. Você está mentindo! O que mais você está escondendo? Lucas gritou, e ao mesmo tempo, a tensão mudou de direção. A mãe trincou os dentes, uma máscara de dor surgindo no rosto. Seu pai, ele não é quem você pensa que é, Lucas. Ele é um assassino. As palavras ecoaram no ar como um trovão, e Lucas sentiu tudo desmoronar. Ele sempre acreditou que sua vida fosse baseada na honestidade, na família. Agora, o que restava disso? Seu mundo, que já estava em frangalhos, desabou de vez, treinado pela revelação cruel. Não, a sussurrou, o coração apertando. Você está mentindo. Não pode ser verdade. A tensão crescia. O homem tentando intervir, mas Lucas estava focado na mãe. Por que você nunca disse nada? A mãe hesitou, um brilho de lágrimas nos olhos. Porque eu não queria que você fosse arrastado para isso. É mais complicado do que você imagina. E agora, você tem que escolher. Um novo toque de mensagem ressoou em seu celular. Lucas, ainda perplexo, vislumbrou o que havia no visor. Era de um número que ele nunca viu. O texto dizia: a verdade está mais próxima do que você imagina. Você não é simplesmente Lucas. O celular caiu do chão, e o som foi como um trovão na sala silenciosa. Com um misto de desespero e fúria, Lucas se virou para o homem e para Tina. O que mais ele não sabia? Qual era o limite das mentiras que cercavam sua vida? Ele estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer segredo que havia guardado. E a urgência, agora, era um eco que prometia um golpe ainda mais doloroso à frente. O sangue corria nas veias de Lucas como um rio revolto. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente, pesadas como uma tempestade. Seu pai, ele não é quem você pensa que é.
Aiel, o tempo parecia parar enquanto ele encarava o homem à sua porta. O olhar aflito de Tina e a expressão de desespero de sua mãe, tudo misturado em um turbilhão de emoções. Temos que ir agora! O homem insistia, sua voz carregada de urgência. Lucas queria gritar, perguntar, entender tudo de uma vez. Mas o tempo não parava. As sirenes soavam cada vez mais próximas, e uma parte dele sabia que ficar era um risco enorme. Tina estava em silêncio, os olhos marejados, mas havia fogo neles. O que você vai fazer, Lucas? Sua pergunta cruciante fez seu coração acelerar ainda mais. Ele olhou para a mãe e depois para o homem. Como posso confiar em você? Porque eu sou a única pessoa aqui que sabe da verdade e que quer te proteger. O homem falava rápido, mas seus olhos transmitiam sinceridade. Lembro-me do que aconteceu. Consigo sentir o que você está passando. Você não pode ficar aqui. A mãe balançou a cabeça, triste e desesperada. Ele está certo, Lucas. Eles não vão parar até que a verdade seja enterrada para sempre. E você precisa saber quem você realmente é. Um suco repentino de coragem brotou dele. Não vou deixar que isso me controle. Não mais. Os sentimentos ferviam, uma mistura de raiva e determinação. Ele olhou para o envelope que o homem havia lhe dado e, com uma mão trêmula, decidiu. Eu vou descobrir tudo. Vamos. O homem gesticulou freneticamente e a atmosfera estava pesada. Lucas sentiu o peso da expectativa nas omoplatas, um peso que o empurrava para frente. Antes que pudesse pensar duas vezes, agarrou Tina pela mão. Está pronta? Ela olhou nos olhos dele, uma decisão silenciosa passando entre eles. Sim, vamos. Enquanto saíam, os gritos e as sirenes se misturavam. A rua estava vazia, mas o medo era palpável. Lucas puxou Tina em direção a um carro que o homem havia deixado na calçada. Entrem! Ele exclamou, e eles se jogaram no banco de trás. Com um arranque, o carro disparou pela rua, as luzes da cidade passando como flashes. Você não pode ficar mais perto dele. Ele está na prisão, mas há muito mais do que isso. O homem anunciou, seus olhos fixos na estrada. Ele fez inimigos. E o pior, você pode ser um alvo se não entender o que está acontecendo. O coração de Lucas acelerou com cada sílaba. Por que você sabe tanto? Perguntou, angústia na voz. O homem olhou pelo retrovisor antes de responder. Porque seu pai me procurou uma vez, antes de ser preso. Ele tinha um propósito que você não pode imaginar. Você é parte disso, Lucas. As palavras dele pesaram como chumbo no ar. Lucas se encolheu, tentando entender. O mundo estava desmoronando ao seu redor, e tudo que parecia real agora era um quebra-cabeça sem solução. O que eu sou? Ele questionou, a voz quase um sussurro. Você é só o começo de um jogo muito maior. E a verdade está nas sombras, esperando para ser revelada. O carro parou abruptamente. Lucas se virou para ver onde estavam. Era um local desconhecido, coberto de folhas secas e silêncio. Ele não sabia que passo dar, mas ele sentia um rompimento, a necessidade de encarar a verdade, qualquer que fosse. Agora é sua vez de decidir, afirmou o homem firme. O que você vai fazer? E naquele instante, as sirenes soaram ao longe novamente. Lucas respirou fundo, o peso do mundo sobre seus ombros. Ele estava prestes a atravessar a linha entre a segurança e a escuridão. Com os olhos cheios de determinação, ele respondeu: Quero saber a verdade. Vamos lá. Com a adrenalina em alta e a incerteza como companhia, ele tinha um novo propósito. Mas a pergunta pairava no ar. Ao descobrir a verdade, estaria pronto para enfrentar quem realmente era? A jornada estava apenas começando. E agora, a história de Lucas chegou ao fim. Mas uma nova aventura está se formando. Se você chegou até aqui, isso significa que precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.
porque sua participação é vital. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos impulsionar nossa comunidade.